Luca hoje veio todo feliz com o equipamento novo que a gente comprou lá em casa, tecnologia super avançada, que é um matador de mosquito, de pauzinho, né? E ele veio todo feliz porque ele matou uma libélula, que ele falou. Uma libélula, que era uma borboletinha desse tamanhozinho, assim, que estava posando na geladeira. E aí eu vi quando ele matou que ele estava desesperado de medo, né? E chacoalhou aquilo e acertou, e ela caiu no chão lá, estribuchando, né? Aí ele falou: viu como eu matei? Eu falei: parabéns, você é um menino bem corajoso, né? Matou a borboleta. Mas ele ficou todo bobo, né? Porque ele tem um medo de inseto danado. Não pode ver nada voando que fica desesperado. E ele tomou a coragem ali e a decisão de encarar o seu medo, né? A borboletinha. E eu fiquei pensando depois assim, né? Foi uma decisão em tanto, porque ele viu o inseto e aí ele foi pegar, né, o matador de mosquito e partiu para cima, né? Foi para a briga, foi para resolver o problema. E nesse momento, por mais que seja uma criança de 6 anos e uma borboletinha bem pequenininha, né, é necessário uma coragem para tomar esse tipo de decisão, né? A gente torce para que a coragem muitas vezes apareça em estágios maiores, né, da vida, com problemas maiores, que muitas vezes a gente precisa de certo encorajamento para encarar, não é? E aí eu me lembro de uma frase muito interessante, na verdade é um texto, né, seguido de uma frase muito interessante, do tão supracitado Rubem Alves, que ele está dando uma palestra, né, falando, e um dos alunos que estava ouvindo a palestra, admirador do trabalho dele, perguntou: mas Rubem, o que você fez? Quais as decisões que você tomou para você chegar onde você chegou? E a resposta dele foi muito interessante. Ele falou: eu cheguei até onde eu cheguei porque todos os meus planos deram errado. Tudo deu errado, por isso que eu estou aqui, porque não era nada disso que eu pretendia, né? Isso, de certa forma, é interessante porque às vezes a gente se enche de coragem para tomar algumas decisões, e é necessário coragem, é necessário ousadia, e mais importante até do que a coragem é saber se aquilo que a gente de fato está colocando a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso encorajamento é o que deve ser feito, não é? Porque não basta coragem para matar a borboleta, tem que saber se aquilo de fato é o melhor a ser feito, não é? Então, esse texto que nós vamos ler é sobre encorajamento, ou uma espécie de encorajamento, mas quem sabe na contramão do que normalmente qualquer um de nós, né, faria em momentos como este. Por isso, vamos ler Atos capítulo 20, que diz o seguinte: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e, após 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu,
debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos, navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra, e assim nos ordenara. Então logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene, e navegando dali chegamos no dia seguinte em frente de Quiro. No segundo dia cruzamos para Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível no dia de Pentecostes. Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, mas nós estamos aqui no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Esse momento aqui, no versículo 1 do capítulo 20, Paulo está se encontrando com líderes, com bispos, com presbíteros das igrejas plantadas por ele, para uma reunião de despedida. Se você perceber, cessado o tumulto, porque tem um tumulto causado por Demétrio no texto anterior, e tem toda uma discussão. Quando aquilo se exaure, Paulo vai começar a se encontrar com alguns discípulos. O versículo 1 diz que depois dele ter encorajado, partiu para Macedônia, depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos, foi para a Grécia, permanece ali 3 meses, depois ele passa pela Síria, e aí Macedônia, e vai terminar, depois de passar pela Ásia, em Troade, que é onde acontece o episódio da ressurreição de Eutico. Qual é o conteúdo do discurso do apóstolo? Paulo está se reunindo porque ele tem a orientação do Espírito Santo de descer para Jerusalém. Se você voltar um pouquinho, depois, por exemplo, do capítulo 19, versículo 21, os planos de Paulo são esses aqui, 19 e 21. Diz assim: depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também a Roma. Então ele tinha, de alguma forma, entendido que a sua trajetória agora era Jerusalém e Roma. Por isso ele está se reunindo com esses presbíteros, com esses bispos, para se despedir. O que ele diz, Por que ele está se reunindo? Se você girar um pouquinho sua Bíblia para frente, você vai ver que no capítulo 20, versículo 22, tem mais ou menos uma luz do discurso de Paulo com todos esses com que ele se reúne. Ele diz, no 22, agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. E ele diz mais, no dia 24, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Todos sabem que ir para Jerusalém é um risco. Por quê? Em Jerusalém, Paulo é mal visto pelos judeus, os judeus ortodoxos, porque ele era alguém que estava, em nome do judaísmo, perseguindo aquela heresia que era o cristianismo. Então, para estes, Paulo era um traidor. Paulo era uma espécie de vira-casaca, que agora estava do lado de lá. E ele era terrivelmente mal visto por esses, poderia ser preso por esses inclusive. Por outro lado,
Paulo também era mal visto pelos judeus convertidos ao cristianismo, porque havia um grupo mais radical que estava dizendo que Paulo, ele era alguém que estava distorcendo a lei judaica, dizendo para os gentios que não havia mais necessidade de circuncisão nem de guarda de sábado. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, se nós continuarmos a narrativa de Atos, Tiago vai dizer isso para ele: muitos judeus zelosos têm se convertido, mas eles lhe acusam de subverter as leis de Moisés. Então, Jerusalém era o último lugar que era para Paulo estar. O risco era total. A chance dele ser preso lá, na melhor das hipóteses, porque poderia ser apedrejado e morto, era muito grande. Inclusive vai ser isso que vai acontecer, ele vai descer para Jerusalém e vai ser preso. E ele mesmo já entendeu isso, porque ele diz, por exemplo, aos presbíteros de Éfeso, que o Espírito Santo estava impelindo, a ir para Jerusalém, mas estava lhe dizendo que perseguições e prisões iriam acontecer. Ele sabia de fato que essas coisas lhe esperavam. Nessa narrativa de despedida do apóstolo, vai haver momentos em que os outros discípulos de renome, como por exemplo Filipe o evangelista, junto de outros, eles vão chorar, implorando para Paulo não descer para Jerusalém, a ponto de haver até uma profecia, dizendo que se ele fosse, ele seria preso, seria acorrentado. E aí Paulo vai dizer: por que vocês fazem isso comigo? Porque eu já entendi do Espírito Santo que é necessário eu estar em Jerusalém. É isso que Paulo está fazendo, ele está se reunindo, se despedindo e dizendo: provavelmente vocês não verão mais a minha face. É o que está escrito aqui, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, por exemplo, o versículo 24, nós lemos, e o 25 diz: agora sei que nenhum de vós, porque entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Ele sabe que essa trajetória para Jerusalém, ela é provavelmente a parada final da sua liberdade. Interessantemente, não é um discurso muito estranho, porque Jesus também, nos dias finais do seu ministério, sabia que ir para Jerusalém era o fim da picada. Muitos tentam convencê-lo, inclusive, de não estar lá, não é isso? Como os seus familiares, Esquece essa história, não vai para Jerusalém que vai dar problema. E mesmo assim, Jesus sabe que tanto Deus quanto o Espírito de Deus o compele a estar lá, porque Deus havia de fato, tinha de fato um propósito nisso. Mas o que é interessante nesse texto aqui é que, embora o discurso seja um discurso pesado, vocês não vão mais ver o meu rosto, eu sei que me aguardam prisões e perseguições, mas eu preciso, porque o Espírito Santo tem me impelido a ir para Jerusalém. Embora o discurso seja um discurso assim, bem cinza, bem num tom de tristeza, você percebeu quantas vezes o texto fala que ele encorajou? Olha só, o 21 fala: tendo-os encorajado, ele parte para Macedônia. No 2 depois diz que, depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos, com muitas palavras, chegou à Grécia. E depois, se você ler o 12, diz: levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. É a mesma palavra nos três casos aqui, que é o parakaleo, que não é o consolo ou somente o encorajamento. Parakaleo tem a ver com uma espécie de conforto, sim, mas que gera uma ação, gera uma produção de coragem e energia, sabe? É como se Paulo estivesse falando aquilo tudo que provavelmente lhe aconteceria, e ao mesmo tempo as pessoas se sentiam confortados, consolados por ser algo de Deus para Paulo e encorajados pela atitude do apóstolo de querer ir até os finalmente, justamente porque Deus estava lhe conduzindo. Vai acontecer a ressurreição aqui sim, mas o que eu acho interessante frisar nesse primeiro momento
É justamente essa ação do Espírito Santo na vida da gente. A gente viu inúmeros milagres aqui, né? A gente está falando todo o tempo do poder do Espírito Santo, quando cura, quando ressuscita, quando, de certa forma, intervém de maneira sobrenatural. Isso tudo é muito bacana, né? É tudo muito hollywoodiano. É um evento, né, que de certa forma cala as pessoas e gera espanto. Mas uma outra faceta do Espírito Santo é justamente esse poder de consolo e encorajamento ao mesmo tempo. A gente, quem sabe, gosta de frisar o conforto, o consolo como um momento de fragilidade, né? E que de alguma forma você se sente em paz, apaziguado, não é isso? Como alguém que sofre e deita no colo da mamãe para receber carinho. E a gente olha muito o Espírito Santo dessa forma. E isso é de fato algo real, mas não é só isso. Porque o consolo, o conforto do Espírito Santo, ele segue também de um encorajamento, de uma espécie de apontamento no sentido de se levantar e continuar, e seguir em frente. Isso não é algo fruto simplesmente de uma capacidade humana. É algo sobrenatural mesmo do Espírito Santo para a gente. E óbvio que tem a ver com o reino de Deus todo o tempo, né? Quem sabe a gente tem interpretado muitas vezes o Espírito Santo de maneira simplista, eu diria. Aí eu sofri, aconteceu alguma coisa, e aí o Espírito Santo apaziguou meu coração. E aí você agora está de boa. Não, estou lidando super bem com isso. Mas não é essa a ideia do parakaleo, dessa característica do Espírito Santo, porque ele ao mesmo tempo conforta, consola, mas encoraja. Enche de coragem. E essa coragem é algo que vai impulsionar o apóstolo a correr os riscos, porque de certa forma ele havia aberto mão da sua própria vida. Ele vai dizer: a vida para mim não significa mais nada. O que isso significa? Quer dizer que ele quer morrer? Não, né? Ele não quer morrer, não é, pode me matar, não é esse discurso. Mas o fato de que ele encontrou algo muito mais precioso do que a própria vida, do que o próprio bem-estar. É sobre isso. Por que ele está se despedindo de todo mundo, falando que vai para um lugar que ele pode ser preso, correndo todos os riscos? E todo mundo, a maioria, né, está dizendo: não vai, velho, vai dar errado. Mas ele entendeu de Deus que era para ir. O que é a minha vida não tem mais tanta importância nesse discurso, senão o fato de que ir para onde Deus está mandando é muito mais importante do que o próprio bem-estar, do que a própria segurança, do que a própria, quem sabe, condição de não estar sofrendo nenhum dano, nenhum tipo de ameaça. Entende isso? Esse é o encorajamento que o Espírito Santo dá, é o consolo que o Espírito Santo dá. Ao mesmo tempo, ele deixa seu coração em paz para algo que é extremamente perigoso, mas você se sente apto, encorajado para seguir em frente. E aí eu me lembro, justamente, não sei porquê, mas eu me lembro do episódio de Abraão. Não tem citação nenhuma de Abraão aqui. Mas eu, estudando esse texto todo o tempo, ficava com a imagem, né, do sacrifício do único filho de Abraão na cabeça. Deus vai chamar Abraão e vai dizer: sacrifica teu único filho, né? Essa é a história de Abraão. E Abraão vai mesmo, né? É o pai da fé porque foi. Era o único filho que ele tinha, era o filho da promessa, era o filho por conta, né, de uma promessa de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação, e agora Deus pede para ele sacrificar o filho. Pensa se humanamente isso é possível. Deus não me fez nenhuma promessa, eu não ouvi, pelo menos, que eu seria pai. Mas a Lidiane engravidou, que bom. E pensa agora se Deus vira para mim e fala: Josi, é hora de matar seu filho. Eu não queria estar nesse lugar. A gente conta tão bonitinho a história, não? E Abraão foi o escambau. A coisa deve ter sido terrível. Ele levar o filho sabendo que vai ter que molar o filho. É óbvio que essa história termina de maneira bela, né? Deus
provendo ali o cordeiro e dizendo para Abraão que quem, na verdade, proveria o sacrifício do próprio filho era o próprio Deus. Então o que está acontecendo com Abraão ali era se colocar no lugar de Deus como aquele que vai perder o filho por amor. Essa é a história de Abraão. Mas ao mesmo tempo eu acho que há uma semelhança com o apóstolo Paulo, porque é um chamado para o risco. Um chamado para o risco. E ao mesmo tempo há um conforto e um encorajamento para continuar seguindo em frente. Eu penso que esse tipo de conduta, que de fato agrada a Deus, entender que Deus está chamando e que a gente não está, de certa forma, segurando as rédeas da vida, está arrumando para os planos que Ele tem, independente do que aconteça, né? Eu acho que isso é completamente oposto, contrário ao estilo de cristianismo, ao estilo de fé que se tem pregado e ensinado hoje em dia. Eu não me canso de me assustar com essas condutas, não é, de liderança, que é uma atrás da outra. Na verdade é uma sequência terrível, né? A primeira é prosperidade, aí agora é coaching, aí é filho do rei, filho do escambau, mas todas elas insistem que você tem que ficar parado onde você está, e é Deus que faz todo o trabalho, é Ele que te abençoa, é Ele que no final da história resolve as coisas. Você só tem que ser alguém que tem iniciativa para algum tipo de direcionamento. Não há um desafio para que a gente de fato coloque a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele conduza independente do que aconteça. Não há esse desafio mais. Esse tipo de mensagem já se perdeu. Imagina aí, se você entende de alguma forma no seu íntimo com Deus que é hora de você largar tudo e seguir por um caminho que Ele vai orientar, porque Ele nem disse o que é ainda. Quem topa? É mais ou menos isso. Porque a gente quer saber para onde que é, né? Você vai para onde, Deus? Olha o que Paulo está falando. Eu vou, não sei o que vai acontecer, não sei o que me aguarda, mas o que eu sei é que eu vou ser perseguido e prisões me esperam. Mas é para lá que Deus está me impulsionando. Pensa nesse tipo de coisa. Quem topa? Isso é um discurso até estranho, meu amigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus tem me incomodado a gerar justamente esse tipo de conduta no seu coração, um desejo de mudança, um desejo de ir para onde Deus quer que você vá, não lute contra isso. Quer lutar contra isso é lutar contra Deus. E aí o que a gente faz? A gente no final da história se enche, quem sabe, de desculpas, né? Ou se enche de motivos para achar que isso é uma espécie de alucinação. Eu sei que nem todo mundo foi Paulo, nem todo mundo desceu para Jerusalém e morreu, nem todo mundo foi preso, mas pelo menos o desejo de estar na trajetória que Deus traçou para a gente precisa haver. Porque perceba que aqui é um dilema de viver. Paulo podia ficar em Éfeso, Filipenses, melhor carta do Novo Testamento, no sentido de que não há uma exortação sequer. A igreja dos sonhos de qualquer pastor. A igreja adorava, no bom sentido, o apóstolo, manteve ele nas prisões, mandando recursos. Podia ficar por lá, podia ficar em Éfeso. Igreja que ele plantou, que adorava estudar o conhecimento, se gastava horas ali, ficou um bom tempo lá. Ele poderia parar em qualquer lugar desse aqui, que ele ia ficar de boa, ia ser um ministériozaço, ia bombar, mega church. Mas olha o que ele faz. Ele fala, não, eu tenho que ir. E aí começa um trabalho de se despedir de todo mundo. Eu estou indo. Esse tipo de desejo, pelo menos, precisa acontecer. A gente não pode viver uma espécie de cristianismo extremamente desobjetivado, sem objetivo. Qual é o objetivo? Para que Deus está te chamando? Para que a gente está aqui, afinal de contas? Qual é o propósito de Deus para a gente? É chegar no céu? Tá bom, eu concordo que o meu também é. Mas enquanto não chegamos no céu, o que é que está acontecendo com você?
Aonde Deus tem cutucado aí? O que precisa mudar para que de fato a gente se encontre em uma trajetória que seja fruto de uma ação do Espírito Santo? Precisa haver isso. Se não há nada, o que temos para dizer, né? Se não nada, não tem nada para dizer para você. Mas se tem, e se Deus tem lhe incomodado, e de certa forma a sua luta é justamente com essa necessidade que a gente tem de segurança, você precisa se lançar, você precisa entregar a sua trajetória para Deus, você precisa deixar que Ele conduza para o lugar para onde Ele quer justamente que você esteja. Não é isso que está acontecendo aqui? Eu vou, não sei se volto, provavelmente vocês nunca mais vão me ver, mas é lá que Deus quer que eu esteja. E aí acontece o evento, né? Você perceba que Lucas ele está escrevendo rápido, né? Foi para lá e encorajou, foi para cá e gastou algum tempo, né? E aí quando chega em Troade, ele gasta um tempo para falar do episódio da morte de Eutico, né? Diz que isso é interessante para a gente aqui, vale dar uma frisada, embora não seja o ponto central. Versículo 7, que no primeiro dia da semana reunimos-nos a fim de partir o pão. No domingo, né? Domingo eles se reúnem para partir o pão. Partir o pão aqui é a ceia do Senhor, né? A comunhão deles. Essa é a primeira citação da igreja se reunindo no domingo. Domingo não era feriado, como é hoje. Domingo era dia de trabalho, mas era o primeiro dia da semana, as pessoas trabalhavam normalmente. E elas do trabalho voltaram do seu trabalho e se reuniram aqui para partir o pão. Não é o ponto, mas eu vou dar uma salientada nesse detalhe, que é o fato de que historicamente a igreja sempre se reuniu no domingo. Porque domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Entende isso? Não é da ressurreição de Buda, ou da ressurreição de quem quer que seja, ou mesmo de Eutico. É de Jesus, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, no domingo, e trouxe salvação a todos os homens. Eu nunca negociei domingo. Nunca. Porque para mim é importante. Nós não somos adventistas, né? Que crê que a guarda do sábado é algo para salvação. Não se trata disso. Mas se trata de entender a relevância que esse dia tem para a igreja, historicamente. Então, não é o ponto, mais vale uma salientada. Eu acho que a gente tem tratado muitas vezes esse evento, o primeiro dia da semana, que a igreja sempre se reuniu para compartilhar do pão, de maneira um tanto secundária. As pessoas muitas vezes trocam por coisas fúteis, por uma ida no shopping, por um churrasquinho. Agora perceba a gravidade, é o dia que representa a ressurreição de Jesus. Guarde isso com você. Não é qualquer coisa, não é qualquer dia, não é o dia do social, é o dia da ressurreição. Isso precisa ser importante para a gente, precisa ser relevante para a gente. Eles se reúnem no primeiro dia da semana para partir o pão, né? E aí, olha, tem umas coisas interessantes aqui, né? Que eu vou acendendo aqui no momento exato, mas diz que eles estão no terceiro andar de uma estrutura, né? Ali o cenáculo onde eles se reúnem. E provavelmente o lugar está cheio. Tem gente pra caramba, está apinhado de gente. E não teve lugar para esse rapaz sentar, provavelmente. Ou ele achou que a janela era o lugar ideal para ele ficar. As janelas não eram janelas como as nossas hoje em dia, né? Mas eram como portas. A casa da vovó, antigamente, era assim, né? Era aquela janela que tem trinco, e você tira o trinco e abre para fora, igual uma porta. Quem já passou na casa da vovó nessa época lembra disso, né? Então as janelas, normalmente o umbral era bem largo, né? Dava para sentar ali e acomodava uma pessoa muito bem. Ele ficou sentado e o discurso do apóstolo Paulo se estendeu só até meia-noite. Começou às 7h30, né?
horário de culto batista. Meia-noite aí estava bem empolgado, né? Tava, primeiro ponto, meia-noite, era onde estava terminando o primeiro ponto, era provavelmente uma pregação de 3 pontos. E aí o Eutico cochila, dormiu. Provavelmente o menino trabalhou, né? Era um rapaz, então não era de muita idade. Ele trabalhou o dia inteiro como todos os outros, estava cansado, encostou ali e naquela cochilada caiu pela janela do 3º andar. Morreu, né? Diz Lucas, né? Lucas é médico aqui. No versículo 9, ele fala que quando o ergueram, o finalzinho do versículo, estava morto, né? Embora haja alguns comentaristas que insistam em dizer que não morreu, que não houve nada aqui. Mas, na verdade, você percebe na narrativa que ele está narrando tudo muito rápido, as despedidas, e de repente ele para dar uma ênfase nesse episódio. Então, se não fosse nada, ele não iria descrever isso com tanto detalhe, e ele dá o diagnóstico aqui de que o menino caiu ao 3º andar e morreu mesmo. Eu já ouvi muita gente falar que Eutico, né, estava na janela, e a janela representa o pecado. Se você for ver, tem tanta gente detonando o rapaz, mas na verdade o que acontece é que ele deu uma cochilada, né? Quem nunca deu uma cochilada no sermão, que começou às 7h30 e terminou meia-noite, né? Que nem terminou meia-noite, foi até o raiar do dia. Mas ele provavelmente estava cansado, deu uma cochilada e caiu. E aí é quando Paulo desce, né? Ele se debruça sobre o rapaz. Inclusive, esse ato de se debruçar, você encontra, por exemplo, em Eliseu, com o filho da viúva. Ele se debruça, né? Uma coisa muito veterotestamentária, assim. Ele se debruça e aí o menino ressuscita, né? E ele diz, na minha versão, a vida ainda está nele, né? Pois a vida está nele. Mas a expressão no grego tem ênfase no retorno da vida mesmo. Ele morreu e foi ressurreto por Paulo. E aí, meu amigo, o negócio aqui ficou tão bom depois da ressurreição de Eutico, né, que eles foram até o raiar do dia. A pregação, né, tomou aí mais ar e foi até o dia amanhecer. Virou vigília, né? Mas o que é interessante nesse detalhe, eu acho que Lucas quer dar essa ênfase. Imagina se nesse momento de despedida do apóstolo, todas essas palavras tristes terminassem com alguém morrendo, caindo do 3º andar. E morre, acabou ali, desespero, acabou o culto, né? Acabou o sermão, e agora é chorar porque Eutico morreu, vamos, quem sabe, chamar os pais, dar a notícia. Seria uma tragédia isso, não é isso? É o final que ninguém quer, esse. E de repente o cara se estatela do 3º andar no chão, um rapaz, né? E aí, eu acho que o episódio em si toma um ar, porque Paulo está falando assim, eu vou para Jerusalém, como nós já falamos aqui, não sei o que vai me acontecer, eu sei que perseguições me esperam, prisões me esperam, de repente o menino cai, e de repente ele vai lá e, traz o menino à vida de novo. Pensa nisso, pensa no conjunto. O cara não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai morrer ou não, mas ele ao mesmo tempo, ele traz em si um poder da parte de Deus que ressuscita mortos. Para mim é uma coisa mais assim, paradoxal possível, entende? Eu vou ser perseguido, pode ser que eu morra, vocês nunca mais vejam o meu rosto, mas ao mesmo tempo o cara vai, o menino morre, ele ressuscita o menino dos mortos. É muito semelhante com Jesus também, que na sua descida para Jerusalém, Lázaro morre. Percebam as coincidências. E aí Jesus ressuscita Lázaro antes da sua ida para Jerusalém. Então existe um elemento aqui de que eu vou para Jerusalém, e Jerusalém é o fim da picada, é a perseguição, é a prisão, é a morte, mas Deus está no controle. Deus tem nas suas mãos o controle da vida e da morte. É sobre isso. E se alguma coisa foi, no final da história, relevante nessa história, foi um avivamento que foi acontecido por causa da ressurreição de Eutico à igreja. A igreja depois, pensa aqui, eu estou pregando aqui, o Wagner Paulo cai morto. Como é essa que a Marisa, não, né? Não pode, né? Eu vou mudar o Jackson lá. Já que está mais pálido. Não, o outro também não. Vamos lá, vamos escolher um aí. Qual esposa quer ver o marido morto? Que a gente coloca na história, né? Qualquer um de vocês. Eu estou pregando aqui e tal, na animação, cai morto. Parou de respirar, fizeram massagem, não tem nada, tem respiração, tem batimento cardíaco.
Aí de repente eu falo assim, não gente, peraí, eu só não vou debruçar por cima de você, para mim não funciona. E aí eu ponho a mão lá, o Jackson levanta de novo, né? E pensa, a gente vai até de madrugada depois disso aí, vai não? Posso pregar mais, né? Pastor, não, hoje pode pregar, pastor, ressuscitou um morto. Pensa no tipo de avivamento, trazendo essa expressão, avivamento, porque foi um baita de um acontecimento nesse culto aqui, meu amigo. Eu não sei qual era o discurso de Paulo aqui, provavelmente o mesmo de Éfeso, mas o milagre em si, velho, já tipo assim, foi muito maior do que qualquer discurso. Uma coisa é eu falar, né? E ele ressuscitou, outra coisa é eu ressuscitar, né? Então, o que tem aqui intrínseco nesse texto é que, independente do que acontecesse com Paulo, Deus, ele tem o controle da vida e da morte, meu amigo. Então não interessa para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, a vida para mim não é importante. Pô, depois que o cara fala que a vida para ele não é importante, você fala assim, ah, tá bom, falar é mole, aí o cara, paf, ressuscita o cara dos mortos, o que você faz? Eu nem sei o que fazer, mas no final da história, essa é a história do cristianismo. A crença cristã, o cerne da crença cristã, e foi o tópico do sermão passado, é a esperança na ressurreição. Por isso que o cristianismo existe hoje, porque discípulos de Jesus viram ele ressurreto dentre os mortos, não é isso? E a ressurreição de Jesus foi algo tão chocante, tão estarrecedor para aqueles homens, que o discurso deles virou, na verdade, o mesmo discurso de Paulo. A vida, para mim, não tem sentido mais, a não ser por isso. Não tem como, já disse isso, né? Jesus ressuscitar dentre os mortos, aparecer para Pedro, ó, estou vivo. E ele viu Jesus morto. E aí depois que Jesus, né, assunto aos céus, Pedro fala assim, tá bom, né, pô, essa história foi bem legal, mas se eu retomar minha vida de pescador aqui, né, eu tenho que pagar as contas, tem conta atrasada lá em casa, né? Não faz sentido, gente. Porque é algo muito absurdo. Você entende esse ponto? É algo muito absurdo. Como é que a gente toca a nossa vida normalmente depois que o cara está morto ali e aparece vivo? E diz, a ressurreição é algo que vai acontecer para todos, e o reino de Deus é que é a verdade. A gente ia trocar tudo por isso, a gente ia para qualquer lugar que Deus mandasse depois disso. Mas isso não mudou. O cristianismo continua a ser sobre isso. Esperança na ressurreição. O resto não faz sentido para a gente. Não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo e virar um riponga com um cajado na mão, falando umas loucuras na praça. Não é sobre isso, mas a prioridade é de fato o reino de Deus, a ressurreição de Cristo, a vida após a morte, a salvação. Isso precisa ser algo relevante para a gente. Eu sei que é relevante, senão nós não estaríamos aqui. Mas precisa ser muito mais, muito mais. Precisa ser algo que a gente tenha nos nossos lábios e que seja justamente esse discurso. A minha vida não faz mais sentido a não ser pelo reino de Deus. E se alguém perguntar por quê, você fala, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Entende? Isso é o suficiente. Agora, será que a gente tem vivido desse jeito mesmo? Ou será que a crença na ressurreição é alguma coisa lá no fundo? É meio que a história do Pequeno Príncipe. É bonito, né? A gente acha bonito e tal. Mas a nossa vida segue como se isso não tivesse acontecido. Será que é isso que acontece com a gente? A gente consegue dizer que acredita na ressurreição, que acredita na ressurreição de Cristo, que acredita no reino de Deus mesmo como algo que vai se dar, mas ao mesmo tempo viver como se isso fosse qualquer outra crença. Como se isso fosse, por exemplo, Buda nasceu da flor de lótus. Não sei se você sabe, a história de Buda é essa, né? Não a história original, né, do Siddhartha Gautama, mas do personagem Buda. Quem crê nisso, crê que ele veio da flor, de uma flor, do pólen. E o cara acredita nisso, embora seja uma coisa esdrúxula, né? Mas o cara acredita nisso. Será que a nossa crença na ressurreição é tipo isso? É uma coisa que você fala, mas você nem reflete, isso não mexe com você? Não pode ser.
Porque se fosse assim, não teria cristianismo hoje, ninguém teria morrido em nome disso, ninguém teria sido perseguido em nome disso, ninguém teria a coragem do Espírito Santo para continuar pregando, mesmo morrendo, mesmo sendo dilacerado pelas feras. Mas o Evangelho chegou até nós porque homens e mulheres tiveram a coragem de ir até os limites, em nome de algo que era verdade para eles. Isso não pode se perder. Não, igreja não pode ser domingo, gente. Uma ida na igreja, bater um cartão, como disseram para mim, já fui esse ano. Não pode ser isso, tem que ser algo que de fato direciona a nossa trajetória. Faz da gente indivíduos que colocaram toda a esperança na ressurreição, mexe com a gente de uma maneira que nada mais mexe. Eu me lembro de uma música que minha mãe toda vez que ouvia chorava. Eu achei ela no YouTube um dia desse. E aí botei no Facebook achando que alguém ia curtir, mas ninguém curtiu, ninguém quis saber. Era do Teixeirinha. Quem lembra do Teixeirinha aqui? Cantor gaúcho, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas a família, parte da minha avó é do Paraná, né? Então, a minha avó gostava, minha mãe gostava. E tinha uma música do Teixeirinha que é do Canarinho, né? Canarinho cantador, um negócio bem rústico assim, né? Bem gauchão. E a minha mãe, cara, quando eu vi aquela música, se derretia em lágrimas, porque era a música que o meu falecido avô gostava tanto. A letra em si é sobre um passarinho que não canta mais, né? Porque a mulher foi embora, só isso. Mas era colocar aquela música, minha mãe, pá, chorava. Era automático, porque trazia lembranças, né? Do pai e tudo mais, tudo super muito natural. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque o episódio da ressurreição precisa mexer com a gente. Sabe disso? Precisa mexer com a gente. Precisa ser algo assim, que você, quando escuta, você se derrama. Precisa ser. Porque se não é mais, você se tornou indiferente. Infelizmente. Se ressurreição não mexe com você, a ressurreição de Cristo não mexe com você, não é algo que está na sua boca o tempo todo, pulsando no seu coração, que faz com que você tenha um desejo ardente de fato fazer parte disso de maneira integral, você se tornou indiferente. E esse é o fim. Esse é o fim. Por isso a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que a gente tem que pedir a Deus todo o tempo que essa chama se acenda no nosso coração. O André falava ali na BD, porque o sistema é terrível, né? E é mesmo, nos traga, nos enche de problemas, a gente tem muita coisa para resolver, e você é tomado de uma maneira, mas a gente precisa de foco nessa hora, entender que de fato a nossa esperança não está aqui. Quando a gente faz um grupo de oração, não vai ninguém, meu amigo. Eu fico questionando até o que eu estou fazendo aqui numa hora dessa, porque então eu vou ficar dando esporro em ninguém não, mas se você pensa no seu íntimo que isso não é importante, porque a gente já está indiferente. Se o domingo no culto não é relevante, a gente já está indiferente. Se qualquer outra coisa que seja sobre o reino de Deus, não estou falando que você tem que ser um carola e tem que estar em tudo igual uma seta, né? E que a sua salvação depende. Não estou falando disso não. Mas pelo menos o desejo tem que ter alguma coisa, caramba. Não pode ser indiferença todo tempo. E a gente leva assim. Não pode ser. O menino ressuscita dentre os mortos. E aí o sermão toma uma força, né? E eles vão até o raiar do dia. Eu queria ver se eu chegasse aqui agora e falei, irmãos, não vai acabar não, tá? Estou empolgado hoje até às 7. Só ia ficar eu aqui. Não adianta você falar que tem que trabalhar amanhã não, porque esse pessoal aqui também tinha que trabalhar, tá? Não tem ninguém no feriado não, eles iam trabalhar. Na verdade eu não vou dizer isso, nem eu aguentaria ficar me ouvindo até às 7 da manhã. Mas eu acho que esse é outro momento do texto que é importante aqui. Por que eles ficam tanto tempo? Tudo bem, o discurso não era nesse formato, né? Paulo não estava em pé atrás do púlpito falando até de manhã. Ninguém aguenta, né? Ele se sentava e era, na verdade, uma questão mais voltada para o ensinamento.
Então ele trazia os ensinamentos, as pessoas perguntavam, era algo muito parecido com um discipulado, um treinamento de discipuladores, é ali algo pedagógico, né? Mas mesmo assim, percebe no texto o desejo deles de aprender, de estar com ele. Pô, era Paulo, velho, não era qualquer coaching da vida, era o apóstolo Paulo que estava ali. E aí os caras ficam, e no texto não diz que vai gente embora não, que eles ficam até pela manhã. O menino que morreu estava vivo de novo, agora prestando atenção, não dormiu mais, esse ficou acordadão. Mas percebe esse desejo ardente de aprender, de fato ouvir e sair dali preenchido, não no sentido de que havia um vazio, né? Mas um desejo ardente de querer, de fato, conhecer esse Deus maravilhoso. A gente fala tanto de avivamento, né? O avivamento ele se dá, nesse caso aqui, pelo milagre, sim, mas se dá também pelo ouvir. Se dá pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é o sermão. Aqui a gente acabou virando consumidor de sermão, né? A gente vai para a igreja no domingo para ouvir o sermão. Não é somente isso, mas é sobre o desejo incessante de conhecer Deus, de aprender de Deus, de estudar a Bíblia, de estudar a palavra, de fato estar ardente nesse sentido, de querer cada vez mais, algo que se for ter que ficar até de manhã que seja, eu quero aprender. A gente vive um tempo que as pessoas sequer leem livros, né? Que a gente não lê mais nada. A gente tem tanta facilidade aí com a internet e as ferramentas, que é tanta facilidade que a gente não consegue escutar nenhum disco inteiro mais. Nem tem mais a concepção de disco, não existe mais como era antigamente, né? Eu já falei algumas vezes que tinha algumas bandas que eu gostava que não tinha no Rio de Janeiro para vender, tinha que importar o disco. E aí eu ia no cara que era o vendedor de disco ambulante, só de rock, né? E aí você encomendava o disco, ele trazia dos Estados Unidos, né? Não sei como é que ele trazia, mas trazia importado, e você esperava ali às vezes 2 meses para chegar aquele disco, 3 meses. E aí quando chegava, você lá pagava, cara, né? Cara, olha aqui, ó. Eu ouvia tudo, chegava a furar o disco, conhecia de trás para frente, lia ficha técnica, porque era difícil, né? Era difícil você ter aquela informação. Livro, né? Gostava de ler, ia para essas feiras de livro usado, garimpava, conseguia achar alguma coisa, voltava, cara, o que eu comprei? Lia aquilo, até, depois emprestava para o outro também lia. Era uma coisa, agora não, né? Agora tem PDF, tem tudo. A gente só lê um pouquinho de cada coisa e olha lá, nos cansa, né? Texto muito grande, já é um negócio aí, caramba. Nós não temos de fato o hábito da leitura, ou isso tem se perdido. Isso é ruim, né? Porque a gente vai sempre depender da narrativa dos outros, se não há o desejo da leitura. E a Bíblia é sobre letra, escrita por Deus, para nós. Precisa haver o desejo do conhecimento de Deus. Porque se não houver o conhecimento de Deus, não vai haver nunca um despertamento para nada. Sabe? Se você não ler, se você não se deparar com o que Deus escreveu para você, você não vai ser despertado para nada, meu amigo. Vai ficar na mesma coisa sempre. Se não houver o desejo ardente de fato conhecer esse Deus que a gente diz que ama, a gente vai sempre estar, de alguma forma, na mão de quem está falando na frente. E não é isso que Paulo queria. Por isso que eles foram até de manhã, porque provavelmente eles estavam perguntando. Eles queriam saber. Então, percebe a progressão. Paulo é um homem que conhece a Deus, e por ele conhecer a Deus, ele sabe que Deus lhe tem chamado para lugares difíceis, mas ele sabe disso, e é por ele conhecer a Deus que ele sabe que Deus lhe deu um espírito de poder, que é o Espírito Santo, a ponto de ressuscitar o menino dos mortos. E é por causa desses acontecimentos que as pessoas de fato que estão ali estão interessadas em conhecer mais desse Deus. Que tipo de Deus é esse que está levando esse cara para Jerusalém para morrer, e ele está assim, como se nada tivesse acontecendo, como se de alguma forma, entende isso?
Isso se dá porque há um conhecimento de quem Deus é. Por isso que hoje eu decidi que nós vamos ficar até as 7 da manhã. Vocês riram, né? Pode pedir Falei. Vai ter lanche? Não, pode pedir lanche. Não, é jejum. Não, então não. É jejum. Percebe isso? A oportunidade que a gente tiver, meu amigo, de aprendizado, abrace isso. Tenha disciplina para de fato buscar o conhecimento de quem Deus é, para se aplicar à leitura da sua palavra, para perguntar, me pergunte, me ligue, já falei isso, me interrogue, mas não fique na frivolidade, porque isso não conduz ninguém para lugar nenhum. Se no primeiro momento eu falei das decisões e que é necessário coragem, né? Muitas vezes para que haja mudança nas nossas vidas, eu espero que nós não sejamos o tipo que diz, eu cheguei aqui porque tudo que eu decidi deu errado. É bonito, né? Mas não funciona. Eu espero que nós sejamos aqueles que dizem, eu cheguei aqui porque eu fui conduzido pelo Espírito de Deus. Por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo, porque Deus me disse. Amém? Amém.